eu diria assim, quando nós nos ousamos em falarmos a palavra de Deus, a sermos instrumentos desta palavra de Deus, é preciso tomar isso como uma grande responsabilidade. Porque, às vezes, até uma vírgula em uma frase, ela modifica todo o sentido. E Satanás, justamente, ele, às vezes, até influenciam irmãos em Cristo para interpretar a palavra de Deus, a Bíblia propriamente dita, conforme conveniência pessoal. Ou seja, tentando até respaldar algo que a gente sabe que seja errado, mas por uma interpretação conveniente, eu diria, para aquele pecador que está disfarçado ali de pregador, para legitimizar alguma palavra, alguma ação errada, para dizer, não, Deus permite isso, Deus consente que eu haja dessa forma. Pregar a palavra de Deus, eu diria que não é tão simples assim. Às vezes, aquele pregador que vem para levar esta palavra, seja em qualquer que seja o meio, às vezes é preciso se neutralizar todo o seu sentimento, tudo aquilo que muitas vezes você está passando, tanta dor, tanta dificuldade, tanto sofrimento até, mas você tem que falar o que Deus queira que você fale, que você seja usado conforme a vontade dele. E a vontade dele é que nós falemos o que seja de essência para edificar as pessoas, para edificar você. O povo não tem culpa de como você está. Às vezes, a gente vê no dia a dia pessoas que estão tão amarguradas com problemas pessoais e transmite até para os outros que não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Aí, às vezes, trata mal a outra pessoa que não tem nada a ver com seus problemas. Então, a palavra de Deus não pode ser contaminada pelos sentimentos que nós tenhamos. Não pode. Às vezes você está com problema conjugal, às vezes você está com problema financeiro, às vezes você está com problema de inter-relação como um todo, às vezes você está até depressivo, às vezes você está até desmotivado, ou mesmo até você está alegre, mas nós devemos sempre nos despir daquele sentimento que você esteja e levar a palavra na essência, na conta-gota exata. Exata. Porque a palavra de Deus, você que se propõe a levá-la, você tem que também ter sabedoria. Uma das formas da sabedoria é essa. Você levar a essência independente do seu sentimento. Mas a essência da palavra de Deus, ela tem que ser apenas um turbilhão de poder
e de espírito, porque a palavra de Deus é isso. Ela, quando você, pastor, você, obreiro, ministro, qualquer um de nós que se propõe a levar a palavra de Deus, você tem que entender que bastou você levar essa legítima palavra, você acionou um poder gigantesco, inigualável, que é o poder do Espírito Santo. Você acionou a liberação do Espírito Santo para quem quer que Deus queira alcançar. Você entende que esse poder, essa incumbência que nós que somos designados a levar essa palavra de Deus, temos uma incumbência tão poderosa, tão poderosa. Você sabe que os países estão aí em guerra, alguns países. E sabe, para detonar um armamento nuclear, basta apertar um botão e aquele míssil é levado para alcançar o destino e fazer todo aquele estrago que uma bomba nuclear ou mesmo um míssil sem ogivas estraga aquele canto que o míssil cair, não é verdade? Mas nós que levamos essa palavra poderosa, que nossa ogiva não é para destruição. Nossa ogiva, quando nós falamos, é a ogiva do poder do Espírito Santo, do amor de Deus para alcançar e transformar tantas vidas que estão carecendo nesse momento tenebroso e que Deus até apela para que nós que temos essa responsabilidade de levar a palavra, devemos levar com muita exatidão, com muita sabedoria, para alcançar muita gente que está precisando. Muita gente. Você tem que entender desse ofício poderoso que Deus lhe incumbiu de levar, que é a palavra de Deus. Então não pode ser de mais. Eu, quando vim aqui hoje, sentei aqui no estúdio da Rádio Gael, eu não tinha nada que falar. Eu até me sentia um pouco down, um pouco para baixo. Até conversei com um amigo e eu perguntei se ele queria dividir o programa comigo, já que eu não estava com tanta, vamos dizer, facilidade de levar esse programa, porque eu não estava me sentindo emocionalmente bem, meio para baixo. Mas você veja, a gente senta aqui, entrega à vontade de Deus o que nós vamos falar. E o que Deus propõe nos falar é justamente uma correção para mim mesmo, porque independente dos nossos sentimentos, a palavra de Deus tem que ser exata e com essa entrega de poder e de espírito a quem ele deseja alcançar. Os nossos sentimentos têm que ficar em segundo plano, porque em primeiro plano sempre tem que ser a vontade de Deus, independente de como você esteja. A responsabilidade é muito grande. Já pensou com uma pessoa que está do outro lado, triste, depressiva, pensando coisas tristes e problemáticas? E quem vem falar aqui leva tudo isso, é carga negativa com carga negativa, não pode ter proximidade, mas repulsão, isso já está na física. Uma pessoa que está com a carga negativa diante de todos os problemas seculares que tenha,
aí recebe uma carga positiva daquilo que Deus quer, da palavra exata, aí se aproxima e neutraliza aquela negatividade e impulsiona a energia de Deus, amém? Nós, quando viermos em qualquer local para levar a palavra de Deus, você deve ter, como está na moda hoje, a dosimetria. Diz que, popularmente, que o homem tem a capacidade de escutar o que sua companheira fala durante 2 a 3 minutos no máximo. E a mulher, ó, papapá, papapá, papapá. E o homem interage com a mulher 2 a 3 minutos. Depois desse tempo, a mulher fica pá, 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 o marido, o companheiro fica, sim, mas não sabe o que ela está falando, porque ela não tem a dosagem certa de saber até que ponto pode ir para haver uma inter-relação saudável, uma interlocução que possa edificar as duas partes. Então, nós também, como instrumentos de Deus que levamos a palavra de Deus, por mais que você seja um estudioso, conhecedor desta palavra, você não pode ficar com aquilo que a gente chama logorreia. Tem diarreia e tem logorreia. Quando a pessoa fala até um ponto que a outra pessoa já está insuportável de ouvir aquilo, não tem paciência mais. E aquela pessoa, por estar totalmente abastecido com a palavra, com o conhecimento de Deus, mas não tem a dosagem certa. E fica falando, até um ponto que chega. A pessoa não tem mais paciência de escutar. Eu sou médico. Você sabe qual é a diferença da medicação para a droga? É a dose. É a dose. Os remédios são ministrados na dosagem certa. Se for numa dosagem errada, pode intoxicar, pode até matar pessoas. Então é preciso que nós, que temos essa incumbência de levar esta palavra, entendamos que tem que ser da forma certa, da forma eloquente até, da forma consubstanciada, ou seja, com conhecimento da palavra, mas também com sabedoria. Porque quando nós assim não falamos a palavra de Deus, a gente torna cansativo para as pessoas. As pessoas não se beneficiam porque já estão, às vezes, com o pensamento lá em outras coisas, porque aquela pessoa está no blá, 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 que até cansa aquela pessoa que está ouvindo, entendeu? Então, nós devemos ter sabedoria como falar na dosagem certa. Lembre-se, a palavra de Deus é remédio, assim como a medicação é remédio. E como eu falei, a diferença daquele remédio para fazer o bem e daquele remédio para fazer o mal é dosagem. Se for excessiva a dosagem, vai ser prejudicial
aquele indivíduo que toma medicação. Então, a palavra de Deus também é remédio para tantas pessoas que estão adoecidas espiritualmente, mentalmente, mas nós devemos levá-la com a moderação, com a dosagem certa, porque aquela pessoa se beneficia. Amém? Então, aquele abraço fraterno, meu irmão, até uma nova oportunidade, querendo Deus.